Olá, gente, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam em casa, conscientes, isolados, se cuidando, certo? Lembre-se sempre de lavar as mãos, certo? Muito cuidado ao tocar na parte que pode ser transmitido esse vírus, que são as mucosas, olho, nariz, boca, certo? Muito cuidado e esse momento serve para que a gente, olha, eu estou aqui pegando no nariz, não pode, tem que ter cuidado. Certo? Esse momento serve para a gente refletir e buscar alternativas, certo? Eu sei que logo pegou todo mundo de surpresa e a gente vem se adaptando para que a gente leve informação para vocês, certo? Vamos falar hoje sobre a estrutura atômica, que na verdade, assim, quando a gente fala de qualquer conteúdo que envolve ciência de forma geral, que é matemática, química, física, e assim vai, biologia, a gente vai precisar de todo um aparato de uma sequência cronológica, certo? Então, assim, não é diferente para a estrutura atômica. Quando a gente fala de estrutura atômica, gente, que é a estrutura do átomo, o que é o átomo para a gente? A gente sabe que o átomo, para a gente não. O que é qual é a informação que a gente tem com relação ao átomo? É a menor partícula. É necessário que haja uma união de átomos para formar a matéria. E dessa forma a gente vai construindo, formando os produtos, os compostos, as substâncias, mas tudo nasce do pequeno, do menor, certo? Então, quando a gente fala de estrutura atômica, gente, a gente, como eu estava falando anteriormente, a gente vai obedecer uma ordem cronológica, certo? Quando eu falo de obedecer uma ordem cronológica, eu falo que, como eu sempre converso com vocês, meus amores, é, na química, de forma geral, é, quando a gente fala de desenvolvimento de informação, discussões em modelos, teorias, a gente fala de tudo isso, a gente sabe que antes de vir as informações que a gente tem hoje, anteriormente existia uma parte uma parcela de uma sociedade que discutia sobre tudo. E essa parcela da sociedade que discutia sobre economia, astronomia, sobre ciência, agricultura, seja o que fosse, era ela é conceituado como filósofos. Na verdade, meu passado era composto por filósofos. Em seguida, foram os alquimistas. Algumas vezes foram as bruxas que foram queimadas. Na verdade, muitos do meu passado morreu. Eu já falo sempre com vocês, né? Muito do meu passado morreu queimado porque descobria, porque via reações, transformações e às vezes não tinha como conceituar aquilo ali. Não tinha base de equipamentos, experimentos. Hoje a gente tem essa capacidade, a gente tem essa liberdade de comprovar, né? Observar os fenômenos, as transformações, porque o que compõe a química? A base da química não é a transformação, certo? Então, hoje a gente tem como comprovar essas transformações, essas reações, né? Então, voltando para a estrutura atômica. O que a gente define nessa aula de hoje? O que a gente precisa falar com vocês sobre a aula de hoje? Bom, a construção dessa aula de hoje será com base em quê? A gente vai falar um pouquinho da parte histórica. Como qualquer assunto da química, a gente tem que trazer as informações dos primórdios, né? A gente tem que tirar o chapéu, porque de onde iniciou essa discussão? Foi com base em quê, né? Então, com base no que na parte histórica, foi quando eles começaram, despertaram para constituir, eles pensavam o seguinte: como é que se forma a matéria? Com base em quê? E viu que partia de algo menor, certo? Então, essa parte histórica envolveu três filósofos que foram fundamentais para a constituição da estrutura atômica que temos hoje em dia, certo? Então, assim, Demócrito e Leucipo, ele foram os primeiros. No entanto, Demócrito, ele que nomeou o átomo, certo? Demócrito, ele que deu o nome ao átomo, menor partícula. Ele é conhecido como o pai do atomismo, certo? Porque ele que trouxe para a discussão daquela época do que era formado a matéria, certo? Dizia que naquela época Leucipo e Demócrito estavam passeando pela praia e perceberam que existia algo menor, os grãos de areia, e percebeu que a gente sabe que através dos grãos de areia, aquecendo com
fundindo esse grão de areia, a gente sabe que é formado o vidro, né? Então, assim, ele dizia, tem que partir do que é menor para ter algo maior. Eles começaram a discutir sobre isso. Diz historicamente isso, lógico, tudo muito enfeitado, em que eles estavam passeando pela praia e começaram a discutir sobre isso. Então, assim, na verdade, essa discussão chegou aonde? Eles disseram o seguinte, que a menor partícula, o átomo, ele poderia ter qualquer formato, poderia ser qualquer forma geométrica, tá? Bastava-se que ele se organizasse, essas partículas geométricas, e formasse a matéria, tá? Então, assim, para Leucipo e Demócrito, ele dizia isso. Depois, essas teorias foram sendo transformadas a partir de Aristóteles. Mas o que eu quero falar para vocês? Vamos falar mais sobre a parte histórica, mas vamos entender o que a gente vai falar hoje. Vai falar da parte histórica, falar da teoria de Dalton, depois a gente vai saber que vai falar que houve a descoberta dos elétrons, dos prótons, certo? Vai falar de Rutherford, tem uma atividadezinha, e depois a gente vai falando de outros conteúdos, certo? Mas vamos lá. Iniciando nossa aula, falando da parte histórica, eu vinha discutindo anteriormente. Demócrito e Leucipo dizia que poderia ter qualquer formato, qualquer forma geométrica, certo? Essas formas geométricas, eles diziam que eram o quê? Era um espaço, toda matéria tem o quê? Átomo e o espaço vazio, certo? Dizia que não existia divisões. Gente, eles diziam que o seguinte, que era esse átomo, essa menor partícula, ela era nada mais era o que era eterna, se eternizava, porque ele saía de uma matéria para outra só se reorganizando. A gente sabe que não é dessa forma, mas para eles existia o quê? Só uma modificação de uma matéria para outra, existia uma reorganização desses átomos para formar novas matérias, certo? E dizia que vivia em movimentação. Então, para Demócrito e Leucipo, qualquer forma geométrica, espaço vazio, o átomo era eterno e se vivia em movimento. E que era indivisível, certo? Hoje a gente sabe que não, né? A gente sabe que existiam as partículas subatômicas, a gente fala em elétrons, prótons e nêutrons. A gente sabe que existe carga, que o elétron é formado por negativo, que o próton é formado por positivo. Então, assim, que existe uma divisão dessa menor partícula, certo? Existem menores partículas, tá? Então, para os filósofos, isso tudo era discussão meramente filosófica, tá? Demócrito e Leucipo. Que depois, em algum tempo, gente, isso aí ficou conhecido como primeira discussão. Historicamente, nós deve ter tido nesse meio, nessa lacuna, deve ter tido várias discussões, mas é evidenciada, porque naquela época não tinha como você deixar muitas informações, mas evidenciada foi Demócrito e Leucipo. Depois, Aristóteles é uma figura da filosofia que a gente encontra em diversos conteúdos. Na literatura você encontra Aristóteles brilhando em vários aspectos, né, em discussões, né? Você vê muito na matemática e tal. Então, assim, para Aristóteles, com relação ao menor partícula, ao átomo, nada mais é que, ele dizia o seguinte, para formar a matéria, é necessário que haja uma organização, a reorganização, a organização dos 4 elementos fundamentais: água, terra, ar e fogo. Então, ele dizia que é o seguinte, para que se forme qualquer que fosse a matéria, eles se organizavam. Ele dizia que os 4 elementos fundamentais se organizavam, certo? Aristóteles era tão poderoso que isso permaneceu durante muito tempo, gente. Então, assim, por mais de 2000 anos isso permaneceu, a sociedade recebia muito bem as informações de Aristóteles e aceitava. Só, só caiu por água abaixo, assim, só foi constituído, de fato, outras informações que foi aceita pela sociedade quando houve experimentações. Na verdade, só a partir de Dalton que houve, de fato, uma compreensão maior da sociedade, onde esse átomo, de fato, assim, com relação à construção dessas informações, houve como se comprovar. Então, Aristóteles permaneceu mais de 2000 anos,
E Dalton, em 1808, é que veio com toda a teoria com abrangência, com base em experimentações, certo? Então, para Dalton, lógico, né? 1808, a gente está falando antes de Cristo, as informações. Em 1808, já existia comunidade científica, já existia os pensantes já não eram mais os filósofos, já existiam as áreas, as profissões. Então, imagina o seguinte, que na época de Dalton já tinham equipes de experimentações, que são grupos de estudos que a gente conhece, que é constituído até hoje, grupos de pesquisa. Então, ele utilizou como base até a informação de dois cientistas, Proust e Lavoisier. Eles ele, ele precisou das informações da teoria dos dois para constituir esse modelo atômico, certo? Então, para Dalton, ele dizia o seguinte: Dalton ele utilizou como base a teoria da lei da conservação das massas. Ele dizia o seguinte, que ele utilizou dois compostos. Antes de iniciar a reação, os compostos hermeticamente fechados, já pronto para começar a reagir, ele mediu, ele fez a medição e viu que a massa desses compostos inicialmente, fez a medição, viu o valor da massa e depois do tempo de reação, depois que houve transformação e formou novos compostos, ele mediu também e viu o seguinte, que a massa inicial era igual à massa final. Então, isso é a base do quê? A lei de conservação das massas. A massa do reagente é igual à massa dos produtos, certo? Então, o que pesava antes da reação é igual ao que pesa após a reação. Então, assim, isso em termos industriais, em termos maiores, é como se fosse o seguinte: você utilizasse a matéria-prima para reagir, utilizasse para formar um produto, iniciasse com base numa matéria-prima, onde aquela matéria-prima se transformasse por completamente, onde aquela matéria-prima tivesse 100% de produtividade. Isso na teoria, imagina que naquela época as balanças, ele usou algo básico e uma balança daquela época que não tinha precisão como hoje em dia tem. Hoje a gente tem balanças analíticas, onde a gente tem várias casas após a vírgula, certo? Então, assim, hoje a gente tem muito mais informação, mas para aquela época estava de bom tamanho, certo? Então, para aquela época, as informações que tinha com aquela balança, com aquele equipamento, aquele maquinário, já era o suficiente. Então, assim, se a gente botar isso ao pé da letra, é como se você produzisse tudinho. A gente sabe não, que a gente sabe que se dissipa, que é uma perda durante o processo de produção, certo? Quando você vai calcular isso em termos de produtividade, há uma perda sim durante o processo. Mas naquela época a informação é a seguinte: a massa do reagente é igual à massa do produto. Então, houve completa transformação, certo? E se manteve aquela massa lá, tá? Então, com base nessas informações, o que é que se construía com o modelo atômico de Dalton? Dalton dizia que o átomo era uma esfera maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível, certo? Ele dizia que era composto com carga neutra, que para reagir, formar novos compostos, bastava só se reorganizar, certo? Então, para Dalton, ele nomeou, e é conhecida hoje essa teoria como bola de bilhar, como o átomo fosse próximo a uma bola de bilhar, certo? Então, assim, o experimento que ele utilizou foi esse, gente, com relação à lei de conservação das massas, foi que ele usou uma solução de cloreto de sódio com outra solução de nitrato de prata. Aqui é um sistema inicial, então a massa inicial foi feita a pesagem. Após a reação, formou-se o cloreto de prata sólido e o nitrato de sódio. Formou novos produtos, certo? Houve uma reorganização, de fato, desses átomos e ele viu que a massa era igual, certo? Então, ele utilizou isso como base. Então, o modelo de bola de bilhar, ele não tinha tanta informação porque não tinha sem preparo
tecnológico, certo? Para que houvesse um desenvolvimento dessa teoria atômica, foi necessário que a quântica evoluísse. A física, principalmente, a física ajudou muito para a compreensão desse desenvolvimento, para que houvesse, para chegar ao modelo atual, houve, de fato, a gente precisou dessas informações, desse desenvolvimento de algumas das áreas da área da física, certo? Então, assim, após Dalton, isso foi em 1808, então mais ou menos 100 anos depois, menos de 100 anos, quase 100 anos depois, foi o de Thomson já veio totalmente remodelado, vamos dizer assim. De Thomson já utilizou, a gente chama de a gente usa tubo de raios catódicos, a gente chama de ampola de Crookes. Essa ampola de Crookes foi todo o experimento. Já se usava a base das informações que tinha com relação aos experimentos utilizados para pilhas, certo? Onde existia uma diferença de potencial, onde existia uma atração e uma repulsão. Foi a partir daí ele usou um gás rarefeito aqui dentro dessa ampola, certo? A partir daí é que se obteve uma informação com relação à formação de uma carga positiva e negativa, que nesse caso foi quando descobriu prótons e elétrons. Então você vê o seguinte, houve um desenvolvimento da física, da quântica, para trazer essas informações, houve uma experimentação mais remodelada, vamos dizer assim, com mais maquinário, mais informação, mais formas de obter dados. E para isso o Thomson construiu o seguinte: ele usou essa aqui, a ampola de Crookes, certo? Que assim, eu sempre falo o seguinte: não tem aquelas televisores antigas, televisor de tubo, que tem aquela parte atrás. Lá tem uma ampola, tem um tubo. Esse tubo é mais ou menos o que é feito numa ampola de Crookes, certo? Então, assim, para a projeção da imagem, lá tem um gás que, de fato, projeta para poder obter a imagem. Mas o que é que Thomson falou? Ele utilizou esses tubos catódicos, certo? Usou a ampola de Crookes, viu que tem diferença de potencial. Foi descoberto, então, elétrons e prótons. E, a partir daí, ele construiu esse modelo. O modelo de Thomson, ele dizia o seguinte: parece um pudim de passas. O que seria isso? Ele dizia que era uma esfera maciça, positiva, carregada positivamente, e incrustados tinha cargas negativas, certo? Então, assim, ele dizia o seguinte: a parte do pudim, aquela parte branca do pudim, seriam as cargas positivas, e incrustados seriam as passas negativas. Então, assim, o modelo de Thomson foi conhecido como o modelo do pudim de passas, certo? Então, obedecendo a uma sequência cronológica, a gente começou o quê? Com os filósofos, depois veio Dalton com as informações com relação à lei de conservação das massas. Já Thomson utilizou o quê? Os conceitos de energia para poder construir, descobrir elétrons e prótons, certo? E construiu esse modelo. E depois de Thomson, foi o modelo mais conhecido, é o modelo mais famoso. Quando você fala de átomo, você remete logo ao modelo de Rutherford. Mesmo o modelo sendo o atual, não sendo o de Rutherford, a gente sempre quando lembra do átomo, lembra desse modelo, certo? Rutherford, aí pronto. Isso foi muito raro, assim, foi em 1904 a publicação de Thomson. E mais ou menos o quê? 7 anos depois, em 1911, já foi criado o modelo de Rutherford, onde Rutherford utilizou radioatividade, certo? Olha como que evolução já da física, da quântica, como foi, já existia um equiparato melhor, né? Ele utilizou uma caixa de chumbo. Nessa caixa de chumbo, gente, tinha um elemento radioativo, o polônio, e lá ele utilizou, existia um bombardeio de partículas alfas. A gente sabe que partícula alfa para a gente é carga positiva. Então ele viu o seguinte, que esse bombardeio ia para o centro, se concentrava a sua maior parte no centro e de forma desorganizada ela ia ela era ao redor de todo com relação ao equiparato, que na verdade assim tem o seguinte: a gente tem aqui uma caixa de chumbo constituída por polônio, material radioativo, começou a emissão de partículas alfa e passou por uma finíssima camada de ouro, certo? E viu que concentrava-se a maioria dessas partículas era no centro
e de forma desorganizada ao redor desse anteparo, aqui ó, anteparo do sulfeto de zinco, certo? Então, utilizando todo esse maquinário, ele pôde comprovar o seguinte, que no centro, a gente sabe que é onde está concentrado, porque o centro, formado por carga positiva, que são os prótons, ele é quase 2.000 vezes mais pesado do que a eletrosfera. A eletrosfera é de fato, assim como ele falou que é o seguinte, era desorganizado, que ela é grande, certo? Só que ela é vazia e é leve. Ela é grande, porém é leve, certo? Então, esses elétrons se movimentam ao redor desse núcleo, que é pesado, e onde concentra carga positiva e neutra, certo? Como a gente vê aqui, ó, aqui foi o maquinário, foi a experimentação que ele fez, usando polônio, um bloco de chumbo, uma partícula alfa, certo? Um anteparo de sulfeto de zinco, e ele viu que no centro ia a maioria dessas emissões, e de forma desorganizada ele viu que eram cargas opostas. É como se houvesse de fato uma repulsão que ele saísse de forma desorganizada, certo? E o que foi previsto assim para em Rutherford? O modelo de Rutherford chegou a esse modelo que é mais conhecido, onde tem esse núcleo formado por carga positiva e neutra, e a eletrosfera, que são camadas de forma desorganizada, desordenada, onde esses elétrons ficam nessa eletrosfera, nessas camadas, em movimentação, certo? Sempre em movimento ao redor desse núcleo. E esse é o modelo de Rutherford. Para o modelo de Rutherford, para o modelo atual, que é o de Bohr, aqui é o de Rutherford, que é o mais conhecido, para que houvesse o que de fato modificou de um para outro foi somente a questão da organização dessas camadas da eletrosfera. Porque para Bohr, ele só fez dizer o seguinte, não, ele só fez dizer não, ele utilizou maquinário, fez experimentações e viu o seguinte, que de fato esses elétrons ficam em movimento. Só que eles ficam em movimento de forma organizada. Então, eles se movimentam ao redor do núcleo de forma organizada, chegando ao modelo de. Isso em 1913. Você vê que é de 1911 para 1913. 2 anos após. Olha como já vai desenvolvendo, porque já tinha muito equipamentos e equipes de pesquisa nessa época, já estava desenvolvido, né? Foi um dia desse, assim, 1900 e pouco já é muito próximo da nossa realidade, certo? Então, assim, para Bohr foi o seguinte, não, aqui no núcleo, de fato, existe prótons e neutro, carga neutra, e ao redor desse núcleo existem as camadas, que a gente chama de eletrosfera, são os níveis de energia, certo? Que gradativamente vai tendo a maior quantidade de elétrons, mas vai chegar um momento que essas camadas, ao invés de ter mais elétrons, vai diminuir a quantidade de elétrons, porque existe uma proteção, uma armadura que protege esse núcleo, e a tendência é que quando ele for se afastando do núcleo, ele recebe essa proteção e ele vai diminuir a quantidade de elétrons. Então, assim, são 7 níveis de energia, 7 camadas, certo? Esses elétrons ficam ao redor de forma organizada na sua camada. A gente chama esses elétrons, quando estão nas suas camadas, chama de que ele está em órbita, certo? Ficam em suas órbitas e movimentando ao redor desse núcleo, certo? E esse é o modelo atual e é o conhecido assim, é o mais atual e que até agora não, que é conhecido e é difundido para a comunidade científica e para os alunos de forma geral, certo? Então, vamos lá. Sim, outra coisa, essas camadas a gente nomeia como KLMNOPQ. Então, a gente obedece à linguagem do alfabeto, certo? São 7 níveis. Então, a gente chama de planetário porque não é sempre os planetas em volta do Sol. É como se o núcleo fosse o Sol e ficassem em volta, os planetas ficassem em movimento ao seu redor, certo? Por isso que é conhecido como planetário. Mas vamos lá, vamos entender toda
a sequência cronológica. Para a gente começar a, a conceber, entender que a sequência, eu achei ótima essa figura, porque a gente consegue visualizar todos os modelos até chegar ao modelo atual, onde a gente vai para o modelo inicial, que é o modelo de Dalton. Por que eu não coloquei aqui nem de Leucipo, Demócrito, nem de Aristóteles? Porque eles eram meramente filosóficos. Então, eles não são construídos como, não pode ser evidenciado como modelo. Só quando se comprova que a gente chama de modelo, de lei, de postulado, de teoria, certo? Tem que haver uma comprovação, tá? Então, para nós, o primeiro modelo atômico é o de Dalton, esfera maciça, impenetrável e divisível. Modelo bola de bilhar. Na sequência, isso foi mais ou menos em 1808, né? Na sequência, tem o modelo de Thomson. Thomson utilizou raios catódicos, ampola de Crookes. Thomson descobriu elétrons e prótons. E o modelo de Thomson é o modelo do pudim de passas, certo? Onde essa parte homogênea é carga positiva. E essa carga, incrustado seria carga negativa, certo? Seguindo e desenvolvendo também a ciência, os equipamentos, os grupos de pesquisa foram sendo desenvolvidos e assim ajudando com relação à informação, principalmente a quântica, a energia. Chegou ao modelo de Rutherford, que é o modelo mais conhecido, que foi mais completo, vamos dizer assim. Rutherford, ele trouxe a informação com relação a como era organizada na verdade, existia o seguinte, ele foi a partir do Rutherford que a gente percebeu que existia uma divisão, que o átomo de fato era divisível, existiam partículas subatômicas, né? A gente chama de elétrons, que já foi descoberto desde Thomson, mas que existia uma divisão através de níveis, que a gente chama de camadas, certo? Então, para Rutherford, o núcleo é constituído de fato por carga positiva e neutras, mas esse núcleo ele é quase 2.000 vezes mais pesado, certo? Só que ele é minúsculo, porém denso, tá? E quanto que não, quando você vai falar da eletrosfera, essas camadas constituídas por elétrons, ela é grande, porém maciça, ou porém vazia. E então essas camadas se movimentavam de forma desordenada, certo? E esses elétrons também estavam em movimentação para Rutherford. O que modificou de Rutherford para Bohr foi somente a organização dessas camadas, dos níveis. A gente sabe que é formado por núcleo, esse nível ele vai aumentando a quantidade de elétrons gradativamente quando vai se afastando do núcleo, certo? Então vai chegar um momento que vai sofrer uma proteção desse núcleo e vai diminuir essa quantidade de elétrons, certo? E para cada camada, para cada nível, existe uma quantidade de elétrons que é comportado. Esses elétrons, quando estão nas camadas, a gente chama de que eles estão em órbita, certo? Então, a movimentação, diferentemente do modelo de Rutherford, é que eles estão organizados, estão ao redor desse núcleo de forma organizada, como se fosse um planetário, como se fosse ao redor do Sol, e os planetas circulando ao redor do Sol. Então, são os 7 níveis de energia que a gente vai discutir muito mais quando a gente falar de distribuição eletrônica. A gente vai falar sobre esses níveis, porque a partir daí é que se constrói os compostos, as substâncias. A ligação química ocorre justamente nas camadas nas externas, a camada de valência. A gente vai discutir isso nas próximas aulas. Agora, eu peço para vocês fazerem o seguinte. Após esses conceitos construídos com relação à evolução atômica, eu peço que vocês respondam a essa atividade que tem aqui. São 4 questões, certo? Vocês me entregam e enviam para a nossa conta do Google, tá? Colocam lá para a gente, para que vocês respondam. Eu vou dar um prazo, eu sei que agora está tendo uma demanda muito grande de informação e de atividade. Que bom, né? Então, assim, eu peço que vocês... vou pedir, assim, 2 semanas para que vocês façam isso. Vou dar um prazo grande para poder... Mas isso a gente vai se comunicando através de material, através de vídeo, certo? Espero contar com vocês mais.
agora eu tô me adaptando a esse universo moderno, certo, gente? Então vai ficar mais fácil nossos encontros e devagarzinho a gente vai construindo as informações, trocando ideia. Boa sorte, estou à disposição com qualquer dúvida, tá? E estou aberto também para que vocês possam me mandar o feedback, mandar o que vocês querem para as aulas e vamos desenvolvendo, tá? Por enquanto, vamos nos adaptando, cada um com calma, mantendo o controle e pensando o seguinte, pensando na qualidade de vida que tem que ter agora, pensando no outro, certo? Se isolando, mas vivendo naturalmente, tentando viver naturalmente, através de muita oração, pedir muito ao Pai para que isso passe logo, para a gente se encontrar, para a gente se abraçar, tá? Mas se concentre nos estudos, que tudo vai dar certo. A gente vai se encontrar já já, já já. Estou morrendo de saudade da sala de aula, morrendo de saudade de vocês. Um abraço. Deus abençoe a todos.